e a palavra foi boa, mas eu não absorvi. Já aconteceu isso com você? Ai, que bom, não foi só comigo. Já aconteceu comigo de eu estar passando estratégias para um casal viver bem. E aí a pessoa veio depois do culto e falar: pastor, por favor, ora por mim, porque eu estou com uma dificuldade tão grande no casamento, a gente está num conflito, eu não estou conseguindo. Eu falei assim: você viu sobre o que eu preguei? Minha cabeça estava tão a mil que eu não ouvi. Ela veio pedir oração por aquilo que eu tinha ensinado, e ela estava com a cabeça tão aflita que ela não ouviu o que eu preguei. Então existe duas coisas: existe a semente, que é a palavra, e existe a terra, que é o nosso coração. Que eu quero pedir a Deus agora, que seja uma palavra poderosa que Deus me dê para a tua vida, mas que o seu coração também seja uma terra maravilhosa, uma terra cheia de nutrientes, uma terra cheia de vida, para que quando a palavra for chegar aí no seu coração, você frutifique em Deus de uma maneira poderosa. Então eu quero orar em dois sentidos: por uma palavra que alcance o teu coração e por um coração que alcance a palavra. Amém? Então põe tua mão no coração. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor nessa manhã, destinando o nosso domingo maravilhoso, o nosso dia de descanso, esse dia tão nobre, para estarmos aqui na sua presença, para estarmos na sua casa, para ouvirmos a tua voz. Pai, que o Senhor, ó Pai, venha nos abençoar com a rica palavra dos céus, e que o Senhor venha transformar cada coração a partir do meu, que eu seja o mais impactado por essa palavra que o Senhor chegou diante de mim, em nome de Jesus, Pai. Então que os nossos corações sejam como terras adubadas, como terras férteis, como terras cheias de vida e nutriente, para que quando a tua palavra cair em nosso coração, nós possamos esconder a tua palavra no nosso coração e dar frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o nosso Deus, digam glória a Deus, aleluia, exalte o nome dele. Glória a Deus. Quem hoje aqui está nos visitando pela primeira, segunda vez, Deus abençoe, meus queridos, sintam-se em casa. Não sei se vocês já tomaram um cafezinho já lá, aí beleza, para não dormir. O café é do Bahia que fez esse café, né? Você percebeu que parece que ele está meio apaixonado, né? Está meio apaixonado. Bahia, você pôs uma colher a mais de açúcar hoje nesse café, não pôs? Hã? Sabe por que eu sei? Porque o pessoal pegou o café aqui e foi lá misturar com café sem açúcar lá, falou: preciso dar uma equilibrada nesse café, senão minha diabetes vai... Glória a Deus. Tá bom. Café forte, né? O café do Bahia, ele é encorpado. É pro cara, fala: café, faz Bahia esse café que eu não quero ver ninguém dormindo no culto, não. Então a pessoa já toma o café, já fica acelerado. Glória a Deus. O tema da palavra é: o que você faz na tempestade? Então, o que você faz na tempestade? Quem já passou por uma tempestade aí na vida, fala: oh meu Deus, eu... Quem não levantou a mão não passou? Vocês querem que eu oro para que venha uma tempestade? Quem já passou por uma tempestade na mão, diga eu. Ah, todo mundo. Quem não passou numa tempestade, não é verdade? E a pergunta é: o que você faz na tempestade? Qual é a sua postura na tempestade? Então,
a tempestade ela se levantou. Eu quero pegar o texto em Marcos capítulo 4, do versículo 37. Marcos 4, do 37 ao 40. Pode colocar para mim aí, Davi? Então tá lá. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que nós pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. No 40. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Pode voltar aquela imagem lá. A questão que Jesus olhou para eles enfrentando a tempestade, sabe que muitas vezes nós nos revelamos no momento da pressão. Um casamento ele vai bem e ele vai para outro nível, ou ele entra numa crise no momento da tempestade. Uma crise financeira, uma crise de relacionamento, de adaptação, uma crise sexual, uma crise de cuidar de família, parentela que às vezes se envolve, vira uma tempestade. Então são vários fatores que geram uma tempestade, por exemplo, no matrimônio, na sua vida pessoal também. Então hoje eu quero falar o primeiro tópico. As tempestades, elas fazem parte da jornada. Então todo mundo vai passar, ou passou, está passando por uma tempestade em alguma área da sua vida. Então você está avaliando: não, eu não estou na tempestade na minha finança, mas eu estou com uma tempestade existencial, crise existencial. Eu estou com uma tempestade na minha área de relacionamento, estou numa tempestade na minha área profissional, estou com uma tempestade, enfim, a tempestade hoje. Eu quero que Deus, meu desejo, meu pedido a Deus, é que Deus alcance todos os corações e que você visualize qual é a tempestade. O fato de estarmos com Jesus. Quem estava no barco? Quem estava no barco na hora da tempestade? Jesus. Espera aí. Então eu pensei que se Jesus estivesse no meu barco, eu não ia ter tempestade. Falar: eita Deus, Jesus estava no barco, estava tendo tempestade no pessoal que estava tendo o próprio Jesus no barco. Então Jesus estar no seu barco não te isenta de ter tempestade. Você está comigo? Mas existe paz no meio da tempestade. O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? O que ele estava fazendo? Quem leu comigo e lembra e quer falar? O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Dormindo numa almofada. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo, mas ele estava no sono da paz, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha, se você pegar aquele texto lá, foi justamente quando eles estavam indo para Gadara. Então no caminho, ele chamou a sua equipe principal, ele chamou os seus 12 discípulos, ele chamou aqueles que ele escolheu para caminhar junto diretamente, e ele disse: nós vamos passar para o outro lado. Mas ele não falou que ia ter tempestade. Mas nós vamos passar para o outro lado. E no meio da tempestade,
Jesus dormia. Por quê? Porque Jesus queria que eles se levantassem na tempestade. Mas eles se desesperaram. Mesmo tendo Jesus no barco, eles se desesperaram na tempestade. O que é desespero? A origem da palavra desespero é sem esperança. Então eu queria que você olhasse alguns fatores para que Deus ministre a sua fé agora. Jesus está no seu barco. Quem tem Jesus no barco aí, diga amém. Jesus está no meu barco. Dê um glória a Deus por isso. Pode dar um aplauso, aleluia, exalte-o, aleluia, glória a Deus. Jesus está no seu barco, tudo bem. Passando por tempestade. Parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não está se preocupando. A natureza deles era falar assim: o Senhor não está preocupado que nós vamos perecer? Espera aí, eu estou no barco, eu falei que vocês iam chegar do outro lado. A primeira coisa que vocês vêm falar é que eu não estou preocupado que vocês vão perecer. Você está dizendo que eu vou pôr vocês numa barca furada? Vocês estão dizendo que eu chamei vocês, coloquei minha equipe principal, tudo que eu alcancei até hoje, eu ponho vocês no barco, falei que nós vamos chegar do outro lado, agora vocês estão falando que eu não estou preocupado, que vocês vão perecer? Jesus não falou isso, mas ele acalmou a tempestade e ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Por que ele ficou muito bravo? Porque alguém que está no barco com Jesus se desespera. Como que pode ser isso? Porque a palavra desespero é o contrário de esperança. É aquele que não tem mais esperança. Desespero é quem perdeu a esperança. Quem está desesperado. Uma pessoa no desespero, ela faz besteira. Uma pessoa no desespero, ela vai e pega dinheiro com agiota. Uma pessoa no desespero conjugal, ela se divorcia. A pessoa no desespero emocional, ela entrega o coração para outra pessoa e acaba caindo no adultério. Uma pessoa no desespero de uma empresa, ela sai daquela empresa onde ela tinha chance de crescer. Uma pessoa no desespero, ela se desvia, ela faz loucuras, porque ela perdeu a esperança. E os discípulos, eles estavam com Jesus no barco, Jesus dormindo no sono da tranquilidade, e eles, mesmo tendo Jesus no barco, não lembraram da palavra de Jesus, por isso eles se desesperaram. O que levou eles a se desesperar, que pode nos servir de lição, para que nós, você disse que tem Jesus no seu barco aí, não tem? Amém? Você disse que Jesus está no seu barco, amém ou não amém? Então, você disse que Jesus está no seu barco. Você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Porque ele disse, nós vamos atravessar do outro lado. Eles esqueceram da palavra de Deus. Então, o que levou uma equipe ministrada por Jesus, uma equipe principal dos 12 de Jesus, o que levou aqueles homens a se desesperar? Tá ligado? E agora, ligou? Tem que ficar, beleza? Obrigado, você é minha bebê, coisa linda do pai, que já não é mais tão bebê, né? Não. Mas bebezinha do pai, vai ser sempre minha bebê, viu? Tá bom? Então, o que levou o pessoal, aquela equipe principal dos 12 a se desesperar? O que levou? Não lembrar da promessa de Jesus. Então, o que pode nos levar a nós nos desesperarmos, mesmo quando Jesus está no nosso barco? Não lembrar das promessas de Jesus, porque ele disse, nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Lembra da palavra de Deus. Lembra da promessa de Deus que veio na tua direção. Lembra daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando você tem no seu coração,
Eu queria que tivesse aconteceu algo parecido depois, nós vamos entrar lá. Então, porque vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? Versículo 40. Então, depois que ele fez tudo, né? Porque vocês ainda estão com tanto medo e ainda não têm fé? Vocês estão andando comigo, eu estou no barco com vocês, eu dei uma palavra profética sobre vocês, e ainda vocês não têm fé. O que precisa acontecer para que o desespero se transforme em esperança na tua vida? O que precisa acontecer no seu coração para que todos os seus medos e desespero se tornem tranquilidade? O que precisa acontecer para que você fale assim: peraí, Jesus, imagine se tivesse acontecido algo diferente. Um dos 12 tivesse falado assim: Jesus, eles estão duvidando, eles estão desesperados, mas eu estou deitando do lado do Senhor nessa almofada. Imagina se essa pessoa fosse você. Se você fosse um dos 12, tivesse naquele barco, e você falasse assim: Jesus, eu não estou desesperado, porque eu confio no Senhor, eu vou deitar nessa almofada do seu lado. Você pode fazer isso hoje, diante do desespero que você está passando na tua vida. Falar: eu vou confiar um pouco mais no Senhor, eu vou descansar minha fé um pouco mais. Estou passando uma tempestade, mas eu vou depositar uma confiança extra, vou descansar em Ti. Então, primeiro tópico: tempestades fazem parte da jornada nossa. Tempestade faz parte da jornada. Existem outras tempestades que revelam a nossa confiança. Em Jonas, capítulo 4, do 4 ao 12 ali, Jonas ele dormia também no fundo do barco, numa almofada, mas ele não estava em paz. Então existe maneira de nós estarmos na tempestade, dormindo na tempestade, mas estar sem paz no coração, porque a gente sabe que aquela tempestade é uma consequência de uma atitude nossa, que nós tivemos. No caso de Jonas, não foi por causa de uma atitude que ele teve. No caso de Jonas, foi pior do que uma atitude. Sabe o que é pior que uma atitude? É uma falta de atitude. Isso é forte. Pior que uma atitude no momento da tempestade é uma falta de atitude. Então, Jonas, ele fugia da vontade de Deus no meio da tempestade. E existem pessoas que têm, a Bíblia diz, quando você pode fazer o bem e não faz, você está em pecado. Quando você pode fazer e não faz, você está em pecado. Às vezes já perguntaram para mim: por que você está no baixo hoje? Você não é baixista? Que faltou baixista. Por que você está na mesa hoje? Você não é da mesa? Estou aqui. Por que você está subindo nessa escada e fazendo manutenção? Porque está precisando. Por que você está fazendo isso se não é a sua função? Por que você está no teclado hoje? Você não é tecladista? Está faltando. Eu estou ali onde está faltando aquilo lá, porque eu entendi que se eu estiver na falta de atitude diante de uma adversidade, aquilo lá vai desmoronar. Então às vezes eu me sinto no ministério, eu me sinto como aquele Severino daquele programa Zorra Total. Tem um dia que ele está segurando a lâmpada lá, ele está sendo abajur, porque está precisando do abajur. Um dos momentos que marcou meu ministério foi quando a gente foi, meu pai vai lembrar, a gente congregava na Holiness,
Nós fomos para o Jardim Aeroporto, lá em Mogi das Cruzes, numa igreja que existia numa favelinha, lá de Mogi das Cruzes, da Hollins. E o Sudã ia cantar as músicas, eu ia ajudar ele, e a gente chegou lá, não tinha pedestal. E eu fiquei durante o período do louvor todo, porque ele tocava guitarra bem, tocava maravilhosamente bem, campo harmônico de guitarra, base. Eu deixei de tocar meu violão e cantar, que eu estava meio aprendendo, e fiquei o louvor todo segurando, porque ninguém queria ficar lá na frente, passando o carão de ficar segurando o microfone para alguém, ser pedestal. Aquele dia eu me senti mais útil do meu ministério, sendo um pedestal, porque era o que precisava para aquele dia lá, e eu me senti útil e realizado, que o Sudã ele tinha uma musicalidade, uma unção, e ele cantava com aqueles médios dele, e eu era muito tocado por Deus, eu sabia que ele tinha unção, e ele foi, eu falei, não, ele não vai, você vai, não, canta você, eu falei, não, Sudã, tem letras que eu não conheço, você ministra, e eu me senti útil, me senti realizado em ser no pedestal, porque Jonas foi chamado para ir para Nínive, podia ter mandado qualquer outro, mas Deus escolheu ele para aquela função, e ele foi dormir numa almofada, no fundo do barco. Então você vê o comportamento, Jesus dormia na almofada do barco, porque sabia que ia dar tudo certo. Jonas estava dormindo na almofada do barco, porque estava se escondendo do que ele poderia fazer e não estava fazendo. Isso eu já doutrinei, eu já fiquei muito indignado com pessoas capacitadas que podia fazer mais, que podia ajudar, e muita coisa desmoronando, eu falo, meu Deus, essa pessoa tão capacitada, tantos dons, podia ajudar tanto, e tenho que eu lá ser um pedestal. Então, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz é pecado, porque ele tem a capacidade, tem o dom, tem a qualificação, Deus deu tudo para ele, mas ele fala, não, estou de boa, amém. Já fiquei indignado, já fiquei bravo, já debati, já briguei, mas eu aprendi que essa batalha não é minha, nem sua, que eu não sou o responsável, eu só sou uma seta que indica para o autor e consumador da fé. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus, mas já fiquei vai, por favor, vive o chamado, vive o ministério, por favor, aceite o chamado de Deus, mas eu entendi que não é por força, nem por violência, mas tem que ser pelo Espírito do Senhor, e Ele está aqui sobre tua vida, para que realmente você venha se levantar. Em qual direção você está navegando hoje, no meio da tempestade? Em rumo do seu chamado, ou fugindo do seu chamado? Versículo 4 do capítulo 1 de Jonas: levantou-se, pois, o Senhor um grande vento. Então, quem que fez com que... Coloca aí, Jonas capítulo 1, versículo 4. Quem foi que fez a tempestade vir na direção de Jonas? Olha, já pôs uma versão para arrebentar, pôs logo o nome do Senhor. Yahvé fez soprar um grande vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava em arrebentar-se. Então, quem levantou a tempestade para tratar alguém que estava fugindo do chamado? Às vezes se levanta a tempestade na nossa vida porque nós estamos fugindo do chamado de Deus.
Um dormia em paz, o outro dormia se escondendo. Terceiro tópico, a tempestade treina a nossa fé. Em Mateus, capítulo 14, Pedro, talvez ele passou pela primeira tempestade e ele aprendeu. Nossa, eu fiquei desesperado naquela tempestade. Eu fiquei desesperado, falei que Jesus não estava se preocupando comigo. Eu devia ter agido diferente. Eu deveria ter deitado na almofada de Jesus. Jesus acalmou a tempestade. Então, existem pessoas que erram e aprendem. Existem pessoas que recebem a palavra e aprendem, são ministradas. E aí aconteceu com Pedro o seguinte: estava tendo ventos também, e ali tinha uma tempestade, e aí Jesus vem andando sobre a tempestade. Imagina a cena. E os discípulos que estavam no barco, agora, em vez de eles ficar desesperados com a tempestade, a Bíblia diz que eles foram tomados de pavor, porque pensaram que Jesus vindo andando no meio da tempestade era um fantasma. E aí Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Aí Pedro aprendeu com a outra tempestade. Pedro usou o que ele aprendeu na outra tempestade, de não confiar, de falhar, de ter dificuldade. Aí ele disse assim: se és tu mesmo, manda eu ir até o Senhor. E aí Jesus falou: vem, pode vir. Imagina que cena linda. Que cena linda, ele colocando a perna para fora do barco assim, pisando assim na água e sentindo. Imagina a segunda perna, colocar a segunda perna fora do barco assim, segurar no barco e começar a andar. Ele começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, porque ele aprendeu na outra tempestade. Então eu quero te dizer que todas as tempestades que você passou, que você está passando, que você venha a aprender que Jesus está contigo e comece a exercer sua fé, porque o que Pedro viveu é para ser uma motivação para você também caminhar sobre as águas. Porque a tempestade ela é feita para treinar a nossa fé, para treinar nossa alma. Então a tempestade nos ensina a focar em Jesus, para não vermos as circunstâncias. Porque a Bíblia diz que quando Pedro olhou para Jesus: é tu, eu vou aí. E aí ele foi andando em direção a Jesus. Foi andando. A Bíblia diz que veio o quê? O vento. Na hora que veio o vento, ele olhou para o vento, ele tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele parou de olhar para as promessas, para a palavra, para o autor e consumador da fé, e ele começou a olhar para as circunstâncias. Meu Deus, você está olhando para a circunstância na tua vida, ou você está olhando para o autor das promessas que tem sobre você? Tá. Glória a Deus. Então, e é interessante que no versículo 31, Jesus pega ele pela mão, não deixa ele afundar, e eles vão de mãos dadas voltando para o barco. Imagina você de mão dada com Jesus voltando para o barco. Quase afundou, mas está de pé. Daí eles as pernas para dentro do barco de novo. Imagina os discípulos, podem até ter dado risada de Pedro, falar: ah, Pedro, tá vendo você? Foi querer andar sobre o mar, olhou para o vento, começou a afundar. Se não fosse Jesus para te dar a mão, mas eu andei sobre as águas.
É melhor ter a experiência de andar sobre as águas e começar a afundar, do que ficar enclausurado com medo, do que não ter arriscado, de não poder ter tentado, de não poder ter avançado, de não poder. Eu tive um trailer de pastel, meu pai me ajudou, muito com o trailer, me deu um apoio. Acabou que o trailer foi para o pátio, depois faliu, eu não soube administrar, mas eu faria tudo, claro que diferente, mas tudo que eu aprendi com aquele comércio que não deu certo, me forjou em muitas coisas na minha vida. Eu não fiquei no barco, eu tentei andar, não afundei, mas aquilo lá serviu como uma experiência melhor do que uma faculdade, serviu melhor do que um comerciante que dá errado com o comércio. Ele aprende muito mais do que aquele que foi tudo bem, porque as tempestades fez ele crescer, a crise fez ele enfrentar as dificuldades. Então os momentos de tempestade são para realmente fazer com que rompamos as nossas barreiras pessoais. Mas é interessante que você vê aqui, pode pôr Davi, versículo 31, Jesus falou ainda para ele, estendeu a mão a ele, segurou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque olhou a circunstância, parou de olhar para Jesus. Então a pergunta que eu continuo te fazendo: o que você faz diante da tempestade? O que você faz diante da tempestade? Qual é a sua postura diante da tempestade? Os discípulos ficaram desesperados. Jonas se escondeu no fundo do barco. Pedro tentou caminhar, afundou. Mas Jesus queria que ele tivesse mais fé. Por que tivesse poucas fé? E um outro tópico de tempestade. Deus usa a tempestade para nós nos posicionarmos. Em Atos capítulo 27, esse episódio fala sobre o náufrago que Paulo passou. O apóstolo Paulo, ele passou por um naufrágio ali, e ele diz no versículo 22, pode colocar o versículo 22 de Atos, que é tão interessante. Ele, entretanto, exorta-vos para que tenhais bom ânimo, porquanto ele disse: ninguém perderá a vida entre nós, somente o navio será destruído. Então na tempestade, no momento de tempestade que estava o navio afundando, você pode imaginar, imagina você ver aquele Titanic, o navio afundando, as pessoas correndo para lá, para cá, atrás de bote, salva-vida, pensando que ia morrer, pessoas desesperadas. O apóstolo Paulo se levanta e ele diz: nenhuma vida se perderá, somente o barco. Então às vezes, guarda essa frase, meu Deus, às vezes o barco quebra, mas o destino que Deus tem para a tua vida permanece. Às vezes o barco quebra, mas aquilo que Deus tem para você vai ficar de pé. O barco é material, o barco é momentâneo, o barco é um período, mas aquilo que Deus preparou, que é você, sua alma é preciosa, o propósito que Deus tem para a tua vida, vai ficar de pé. E você pode pensar comigo na questão de Jonas. Ele estava indo para a região de Tarsis. Deus mandou ele para Nínive. Talvez falou: nossa, ele atrasou alguns dias. Só que quando ele foi jogado na água e o grande peixe engoliu ele, ele chegou mais rápido de peixe do que se ele tivesse ido de navio. Então o tempo de Deus para as coisas é perfeito. Não pense que você perdeu tempo num relacionamento, perdeu tempo numa circunstância da sua vida, que você perdeu tempo numa situação que você viveu, porque mesmo que o barco quebrou,
o propósito de Deus permaneceu. E Deus levantou Jonas de uma maneira, ele levantou o apóstolo Paulo de uma maneira quando ele disse: ninguém vai morrer. Ninguém. E um monte de gente que não sabia nem nadar, falou que os que não sabiam nadar se pegaram em tábuas e as tábuas flutuaram. E eles chegaram na ilha de Malta, né? E você vê, levou ele até a ilha de Malta. E interessante que ele estava jogando lenha na fogueira. Quando ele pegou a lenha e foi jogar na fogueira, uma cobra venenosa, daquelas que a pessoa morria em menos de uma hora, picou na mão dele. Ele chacoalhou, jogou a cobra no fogo. E aí falaram assim: tá vendo, ele é assassino. Ele escapou do naufrágio, mas está morrendo, vai morrer aqui. O que a gente tira de lição? Meu Deus, olha, ele acabou de ser uma boca profética para salvar todo mundo do barco, e mesmo depois de ele ter feito tudo, a cobra picou ele. As pessoas, em vez de ficar compadecidas, ficaram julgando a vida dele. Não espere receber reconhecimento do homem quando você faz alguma coisa, porque os homens sabem mais julgar do que receber. Eu vi homens de Deus que foram extremamente usados por Deus, tiveram queda, tiveram deslize, pessoas que eles ajudaram com cesta básica, com oração, com cura, com libertação, gastou horas e horas. As pessoas praticamente cuspiram na vida dessas pessoas porque elas falharam. Então não espere que você queira se alimentar de gratidão humana, de reconhecimento do homem. Isso é bom. Eu me sinto uma pessoa honrada aqui na região de Mauá, no seio da minha família, aqui no ministério. Eu não tenho o que reclamar, mas eu não posso apoiar a minha fé em ficar me alimentando disso, porque isso daí é coisa passageira. Hoje eu estou aqui pregando, estou bem, mas se acontecer um problema na minha corda vocal e não conseguir pregar mais, vai aparecer outro aqui, todo mundo vai me esquecer, e tudo bem, é parte da vida. O homem é assim, o ser humano é assim. O que eu estou falando para você é que a sua expectativa, a sua esperança não tem que ser no reconhecimento do homem, porque eu já passei por alguns momentos de ingratidão e de desrespeito no ministério, por pessoas que eu não esperava. Se eu tivesse focado nisso, aí eu iria pensar em desistir, eu iria pensar em ficar frustrado, decepcionado, tal. Mas não, eu faço isso: Pai, tem misericórdia dessa vida, estou fazendo para o Senhor, eu tenho a motivação correta, que é para o alto, então eu quero receber o aplauso do céu. Eu não me abalo quando eu recebo vaias na terra. Só que tem pessoas que têm o seu ministério embasado em querer receber, e tudo bem, querer receber honra, gratidão, mas Jesus não disse lá para os 10 leprosos, falou assim: eu curei mais 9, cadê os outros? Só voltou um para agradecer? Então, se Jesus, pensa aqui comigo, se Jesus, que é o cara, curou 10, voltou um só para agradecer, imagina a gente. Se Jesus, que é o cara, de 10 que ele curou, voltou um. Então não espere reconhecimento do homem, não paute, viva o seu propósito com Deus, que é amar o próximo, cuidar do próximo, ame o próximo, faça com todo o coração, como se estivesse fazendo para quem, Jefferson? Para o Senhor. Então você não tocou o violão para a igreja, você não tocou para a sua mulher que estava apaixonada, com o olhinho no coração, vendo você tocar aqui violão. Ai, meu gato está tocando violão ali. Não, você tocou para o Senhor. E o reconhecimento vem do céu. Se você trabalhar seu coração nisso,
você vai ser fortalecido no seu chamado. Então, o apóstolo Paulo passou pela tempestade, se posicionou na tempestade, depois da tempestade teve o reconhecimento que queria, a cobra venenosa picou a mão dele. O que aconteceu depois que a cobra picou a mão dele? O pessoal falou assim, vamos esperar, é 1 hora, essa daí ele vai morrer em 1 hora. Os cavalos morrem em 1 hora, nem 1 hora ele vai morrer. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Nada. E ele se levantou naquela região, que o pessoal até estava falando que eles eram Júpiter, que começaram a idolatrar Paulo, porque ele destacou. Então aquilo que Deus tem para a tua vida, mesmo que tentem desonrar, Deus tem um caminho de honra para o homem que se posiciona confiante em Deus. Não seja balizado pelo que as pessoas te dizem, mas pelo quem você sabe e quem você é. Seja balizado com quem você sabe, quem você é no Senhor. Que aí a hora que vier honra, gratidão, merecimento, você entrega como incenso agradável às narinas do Senhor. Então a tempestade fez com que Paulo se posicionasse. O barco quebrou, mas não tirou ele do propósito. E o 5º ponto que eu gostaria de refletir: a promessa de Deus, ela é maior que a tempestade. Repita comigo bem forte: a promessa de Deus para minha vida é maior do que qualquer tempestade. Pode pôr Davi no Isaías capítulo 43, versículo 2. Vai passar pelas águas, mas vai ter alguém passando junto com você. Olha lá. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando os rios, ele não te submergerão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, as promessas de Deus sobre a tua vida, elas são maiores do que a tempestade. As dificuldades que você passa, saiba que Deus prometeu para a tua vida, o que Ele te prometeu é maior para você. Jesus disse para os discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Então, Ele não impediu a tempestade, mas Ele garantiu a presença dEle. Você não vai afundar, para que você possa passar pela tempestade e testemunhar a glória de Deus. Então, para uma aplicação pessoal da nossa vida, o que você faz em meio à tempestade? O que você faz em meio à tempestade? Uns dormiram, Jesus dormiu na almofada, Jonas fugiu, Pedro afundou, e outros se manteram confiantes. Eu quero me manter confiando em Ti. E você? Fala, eu quero confiar em Ti, Senhor. Então hoje, essa palavra ela tem um propósito de despertar a tua fé. Eu preciso sentir um fogo. Eu preciso sentir um arrepio. Eu preciso sentir um calor. Eu preciso ver um anjo. Você precisa somente acreditar, só isso, confiar, crer, despertar a tua fé, declarar o que a palavra diz. Olha, está dizendo que vai ser a maior crise de todos os tempos. Então, pelo que a palavra de Deus diz, eu vou viver o maior milagre de todos os tempos da minha vida. Alguns pregadores dizem por aí, quem assiste bastante ministração na internet, fala que que a pior geração de todos os tempos está se levantando. Quem já ouviu isso daí? Eu já ouvi falando já. Então quer dizer que está se levantando os cristãos mais ungidos de todo o tempo para ganhar os piores de todos os tempos. Então vai haver um grande avivamento. Porque se Deus te escolheu nessa geração, é para você fazer a diferença. Eu acredito nisso.
A tempestade não vai pegar nossa casa, essas ideologias não vão pegar nossa família, porque nós estamos escondidos em Cristo. Nós decidimos entrar no barco com Jesus na nossa vida. Nós decidimos tomar uma decisão de fé. Então, eu queria que você ficasse de pé, você declarasse: eu creio no poder de Deus, mesmo quando vem a tempestade. Eu creio no poder de Deus, mesmo em meio à tempestade. Oh Espírito Santo,